E nessa noite, quero pedir a você que abra lá em Filipenses, capítulo 3. Carta aos irmãos da região de Filipe, Filipenses capítulo 3, versículo 6. 6 não, a partir do 7. Aqui, só para a gente se contextualizar, Paulo começa a falar por causa da religiosidade que estava dentro da igreja, de como alguns irmãos estavam tentando colocar um peso sobre os irmãos novos convertidos, dizendo que era necessário se circuncidar, que era necessário seguir rudimentos da lei. E Paulo ali começa a fazer uma apresentação dizendo: olha, eu na lei era zeloso, fariseu de fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja no zelo. Eu era um homem que aos olhos da religião irrepreensível. Mas aí no versículo 7 Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui. Alguém, por favor, só um pouquinho de temperatura aqui para mim. 20, não sei como é que está ali. A gente está no misto de frio e calor. Amados, essa palavra de Filipenses, capítulo 3, onde Paulo faz uma exposição sobre o que realmente importava, não mais os velhos rudimentos da lei, não mais aquela religiosidade que prendeu Israel por tantos anos. Ele começa a expor ali essa situação, e ele começa a colocar alguns pontos, ele começa a falar de algumas coisas. E se nós olharmos para isso, eu vou trazer isso para a minha vida e você traz para a sua, nós vamos entender a necessidade, assim como semana passada nós dissemos, parados no tempo, nós vamos entender hoje a necessidade de vivermos uma vida com alvo. Como é triste, meu irmão e minha irmã, nós vemos uma pessoa, alguém, seja ela quem for, não importa a idade. Eu sempre digo isso, Deus chama Abraão quando Abraão já estava com a carteirinha do SUS, quando Abraão já estava com a aposentadoria já na conta. Deus vai lá e chama Abraão para um novo recomeço. Então, independente de idade, de estado de saúde, de condição financeira, de cultura, de salário, em qualquer coisa, Deus sempre está nos chamando para algo novo, para viver uma nova experiência, para viver uma nova vida com Cristo. Deus sempre vai nos trazer uma expectativa, um alvo, para que nós possamos atingir. E nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre isso. Uma vida com alvo. Nós precisamos entender qual é o alvo das nossas vidas. Eu acredito que não todos, mas a maioria de nós, com certeza,
todos temos alvo na vida. Alvos. Talvez uma profissão, talvez um casamento, talvez a compra de algo, talvez o estabelecimento de um negócio. São muitas coisas. Mas nós precisamos entender qual é o nosso alvo real. O que realmente é periférico e o que é essencial. No versículo 7, Paulo começa dizendo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sabe, meu irmão e minha irmã, uma das coisas mais difíceis que nós vemos, quando nós vamos levar o Evangelho para uma pessoa, é a pessoa admitir que aquilo que ela viveu até aquele momento era errado. Talvez presa a uma religião, talvez presa a dogmas, talvez presa a um conceito que os seus pais receberam dos seus avós e passaram para ele. E muitas vezes pessoas ficam presas a coisas, presas àquilo que ela considerava como lucro, aquilo que ela considerava como ganho, aquilo que ela considerava como precioso. Pessoas ficam presas. E aqui Paulo diz que aquilo que para ele era lucro, ele teve como perda, ou como considero perda por causa de Cristo. Ou seja, nós precisamos reconhecer quando o nosso alvo está errado, quando as nossas, e amados, eu não estou dizendo aqui que todas essas coisas que eu citei, casar, estudar, conquistar, comprar, tudo isso não é errado, tudo isso faz parte das nossas vidas. Por exemplo, alguém que quer casar, ele não quer só casar, ou melhor, ele quer se casar, mas para ele se casar ele precisa de uma casa para morar, correto? E essa casa precisa ter espaço, para que quando venham os filhos, e quando vierem os filhos ele vai precisar de um carro, para poder levar esses filhos aonde precisar, e quando tiver esse carro ele vai precisar de uma garagem, e assim a nossa vida é, nós temos necessidades, nós temos alvos, mas entenda, o primeiro alvo era se casar, as outras coisas periféricas. Então eu não estou aqui nessa noite invalidando os outros alvos. Sim, nós continuamos com eles, continuamos fazendo, aprendendo, estudando, adquirindo, abençoando, mas nós precisamos de fato entender qual é o nosso alvo. E aquilo que, como Paulo, em determinado momento, ele olha e reconhece que o seu alvo estava em coisas erradas. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e reconhecer se o nosso alvo tem sido apontado na direção errada. Sabe, amados, é muito triste. Felipe aqui contou uma história que um rapaz já de mais idade, está fazendo faculdade com ele, que foi enfermeiro, pelo que eu entendi, era um dos homens mais ricos do Brasil, que era o Safra. E ele foi enfermeiro desse homem nos últimos dias. E aquele homem com muito dinheiro, mas muito dinheiro, foi o homem mais rico do Brasil, não sei se é ele. Mas aquele homem, já no final da vida, ele fala para aquele enfermeiro, ele fala assim: sabe aquele homem que está ali na cozinha, fritando o ovo agora? Aí o enfermeiro falou: sim, eu sei. Ele disse: eu daria tudo que eu tenho para estar no lugar dele. Aquele homem que conquistou muitas riquezas, que viajou talvez boa parte do mundo, que comprou o que quis, que teve os bens que desejou, no final da vida entendeu que o que realmente valia a pena já tinha ficado para trás. E quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós como cristãos podemos correr o risco de chegar num determinado tempo da vida e olhar e ver que tudo que nós corremos atrás era vento, tudo que nós achávamos que era lucro, tudo que nós achávamos que era importante, tudo que nós achávamos que era realmente essencial para nós, não era de fato. Que nós possamos ter o privilégio que Paulo teve, de olhar e ver que o seu alvo estava no lugar errado, que os objetivos dele eram equivocados, e realmente ser livre por causa disso. Quando Paulo olha e entende que tudo que ele achava que era importante, a sua religião, o seu conhecimento, a sua posição, tudo que ele achava que era importante, quando ele reconhece que aquilo não valia mais nada diante da revelação que ele havia tido,
Quando ele olha para aquilo, ele fala: isso aqui para mim não tem mais importância. Eu mudei o meu alvo, eu mudei o meu objetivo. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, olhar para as nossas vidas e ver quais são, ou qual é o alvo que nós temos mirado. No versículo 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. E ele fala assim no final: e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Algumas traduções dizem que ele considera como esterco, por causa de Cristo, para ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo começa a olhar e entender o valor de fato das coisas. Meu irmão e minha irmã, de novo eu estou dizendo, não estou aqui dizendo que nós não precisamos, que essas coisas não são importantes. Sim, elas são, e Deus abençoa. Mas nós precisamos ter uma escala de valor. Nós precisamos entender de fato o que tem valor nas nossas vidas. Imagina uma cena aqui, vai ser uma cena bizarra, que você, diante de um precipício, está segurando o seu filho pequeno. Tem que ser pequeno, no meu caso, se fosse o Gui, perdão filho, não vai dar. Segurando o seu filho pequeno e com a outra mão segurando uma joia muito cara, que você comprou com todas as economias que você tinha. E naquele momento você está com as duas mãos segurando e você fala: não tem jeito, eu não vou conseguir puxar os dois. Você fala assim: pastor, aí eu peço para ele segurar a joia e puxa ele. Faz de conta que isso não é possível. O que você vai priorizar? Claro que você vai puxar o seu filho. E muitas vezes nós não estamos entendendo na nossa vida o que é de realmente valor. Estamos colocando como alvo principal coisas que são legais, que Deus abençoa, que tem um amém de Deus, mas que não é prioridade. E Paulo aqui no versículo 8, ele entende o valor, e ele lança fora tudo que ele possuía, por causa do prêmio maior. Sabe aquela parábola da pérola de grande valor? Onde aquele comerciante vai e vende tudo para comprar aquela pérola. É isso, amados, que Paulo entendeu aqui, que aconteceu na vida de Paulo, que ele entendeu que as outras coisas, ele não estava se desfazendo. O fato é que depois ele fala que ainda é cidadão romano, ele usa o seu conhecimento da lei para debater ali com os fariseus. Não é que Paulo estava jogando fora, mas ele estava de fato atribuindo o verdadeiro valor. Eu não estou falando aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, para nós pegarmos tudo que nós temos e deixar, falar: não, isso não tem mais valor, vou dar meu carro embora, vou dar minha casa embora, vou largar meu emprego. Não é nada disso. Mas realmente entender o que tem valor de fato nas nossas vidas. Qual é o alvo? O que é o principal? E aí no versículo 9, Paulo vai descrevendo que aquilo tudo já não tinha mais valor, que ele estava deixando aquilo, que aquilo era como esterco por causa de ganhar Cristo. E no versículo 9 ele fala assim: e ser achado nele. E é interessante que a explicação já está aqui, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé. Sabe, amados, se nós entendermos aqui o que é realmente que tem valor nas nossas vidas, qual é o nosso alvo, que realmente as coisas que nós temos não são mais importantes do que Cristo nas nossas vidas, nós vamos começar a olhar e sermos achados nele. E o que é ser achado nele? É aceitar o que Cristo fez por nós, é aceitar o sacrifício redentor, regenerador de Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos ser achados em Cristo, porque há uma loucura hoje aí afora, dizendo que o ser humano é o queridinho de Deus, que o ser humano é a obra principal de Deus. E calma lá, não estou falando que isso é errado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia também diz que o homem é a primazia da criação, mas há um evangelho que não sei de onde foi tirado, daqui eu tenho certeza que não é, aonde Deus se tornou servo do homem, e o homem é a razão de tudo, o homem é o centro do universo. Deus está desesperado, pedindo por favor, Jesus está batendo a porta, clamando: por favor, me aceite. Não importa o que você está fazendo, pode viver em pecado, pode viver de qualquer jeito, pode não ter compromisso comigo, pode viver de qualquer jeito, pode ir atrás dos seus desejos, pode viver do jeito que você quer, no final eu te amo e vou te levar para o céu. Não, amados, esse evangelho não existe na Bíblia.
pode existir na boca de homens e mulheres que a Bíblia já diz qual é o fim deles, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que um dia nós todos passaremos diante de um trono branco, de pureza, aonde esse Jesus que foi maltratado, humilhado, que a Bíblia diz que era o mais humilde entre os irmãos, que era o servo do servo, a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele está lá sentado sobre um trono, e ali não haverá mais misericórdia, somente justiça. Aleluia. Nós precisamos entender, nem tinha a ver com a mensagem de hoje, amados, mas o Espírito Santo aqui me impulsiona a dizer que nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ter compromisso com Cristo, porque um dia nós passaremos por esse trono. E quando a Bíblia diz aqui, Paulo fala assim, e ser achado nele. O que é ser achado nele? É Cristo estar em mim, é Cristo dominar e ser Senhor da minha vida, e eu ser tão parecido com Cristo, que quando Deus olha para mim, Ele não vê o Marcelo, mas Ele vê Jesus Cristo. Pastor, que é isso? Não, amados, eu não estou aqui falando de uma heresia, eu não estou falando que eu sou tão puro, tão santo que eu sou igual a Jesus, não, eu estou falando que quando eu entendo que Cristo é o alvo da minha vida, que Cristo é o principal da minha vida, eu quero ser achado nele, eu quero que eu não seja mais eu, mas eu esteja nele, para que quando Deus olhar para mim e ver os meus pecados, as minhas falhas, Ele não veja isso, mas Ele veja Jesus Cristo. Amém, amados? Está entendendo? É você e eu não mais vivemos por nós, mas é quando Deus olhar e Deus falar assim, eu sei que o Marcelo erra, eu sei que ele falha, eu sei que ele tem muitos defeitos, mas eu não estou vendo ele, eu estou vendo nele, eu estou achando nele o meu Filho, Jesus Cristo, puro, santo, imaculado, perfeito, justo. É isso, amados, quando Paulo diz e ser achado nele, ele está dizendo que quando o próprio Pai, quando as pessoas olharem para nós, não verão mais nós, mas verão Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! É isso, amados, nós precisamos entender de uma vez por todas que tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos nessa terra, tudo que nós podemos fazer, tem que convergir para isso, para que quando Deus olhe para nós, como ele diz aqui, e ser achado nele. E é interessante que o apóstolo explica muito bem, não tendo justiça própria, não é pelos meus atos, amados. Entenda o que eu quis dizer, que eu não estou falando que os meus atos me farão parecidos com Jesus, me farão dignos de ser semelhante a Jesus, nada disso. Mas o sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz, a substituição que Jesus fez por mim, ela estará em mim de uma forma, porque eu estou nele e ele em mim, como a Bíblia diz, como o Senhor Jesus diz, assim como eu e o Senhor somos um, eu serei um com eles. Nós precisamos desejar isso, irmãos. Amém? Versículo 10. Diz assim, Paulo vai falando os objetivos, primeiro a ser achado nele, e depois para conhecer o poder da sua ressurreição. Sabe, amados, o apóstolo Paulo conhecia a Bíblia muito mais do que todos nós aqui, com certeza. O apóstolo Paulo já havia tido uma experiência com Deus, com o Senhor Jesus, maravilhosa, gloriosa, grandiosa. Mas ele diz assim, que tudo isso que ele tem feito, deixado as coisas antigas para trás, mudado o seu alvo, era para poder conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Nós precisamos, amados, voltar os nossos olhos. O Evangelho é simples, a palavra de Deus não é complexa, quem complica é o homem. Mas o que Jesus fez, amados, não tem palavras, não tem números, não tem dimensão conhecida ao homem que possa mensurar, medir, comparar o que Cristo fez por nós. Nós simplificamos de uma forma, nós levamos a um nível raso o que Jesus fez, e Paulo está dizendo aqui que tudo que ele deixou, tudo que ele estava deixando para trás, aquilo que era
estava deixando para trás, para simplesmente, se é que eu posso dizer assim, conhecer o poder da ressurreição de Cristo. E nós precisamos trazer isso de volta. O poder da ressurreição de Jesus, porque, amados, o que Jesus fez aqui nessa terra foi maravilhoso. Jesus curou pessoas, abriu olhos dos cegos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Aonde Jesus passava, a terra era limpa, literalmente. Os demônios corriam, as doenças eram extirpadas, a paz entrava dentro dos lares, o amor exalava pelas pessoas. Mas se Jesus tivesse feito tudo isso, ido para uma cruz e morrido ali, e ali fosse fim, nós não teríamos a esperança. Mas além de tudo isso, a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu a esperança da ressurreição, porque Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele é o primogênito de muitos irmãos. Nós precisamos, amados, voltar os nossos olhos ao poder da ressurreição. Que não importa se hoje você não tem saúde, se você está numa cadeira de roda, se você não tem dinheiro, se você é maltratado, se você é esquecido, se o teu corpo já não te obedece. Não importa, amados, há um poder sobre nós, que é o poder da ressurreição, que nem a morte pode nos parar. Aleluia! Versículo 12. Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui chamado, conquistado por Cristo Jesus. Sabe, amados, aqui Paulo fala assim, ele começa dizendo: irmãos, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Eu aprendo aqui, amados, que a nossa imperfeição, ela não pode, ela não é, e ela jamais será um empecilho para que nós prosseguimos. Paulo é muito claro, ele diz assim: eu não alcancei, não recebi a perfeição, mas prossigo. Ou seja, Paulo está dizendo: apesar de mim, apesar das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus erros, dos meus limites, eu prossigo para o alvo. E nós precisamos entender que a nossa imperfeição não pode nos impedir de prosseguir. O que tem te impedido, amados? O que tem te barrado? Quantas pessoas deixaram os caminhos do Senhor porque não venceram alguns pecados, porque não venceram algumas dificuldades? Quantos casamentos foram dissolvidos? Quantas famílias foram quebradas? Quantas promessas foram perdidas? Quantas bênçãos se perderam pelo caminho? Simplesmente porque nós olhamos para a nossa imperfeição, ou pior, olhamos para a imperfeição do outro, e isso nos fez parar. Não, amados, Paulo diz assim: não que eu tenha obtido, não que eu tenha conquistado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Ele diz aqui: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. O que tem te impedido, meu irmão e minha irmã, de prosseguir? A sua imperfeição? A minha imperfeição? A imperfeição da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Não, amados. Prossiga, prossiga. Sabe, faz favor. E aí no versículo 13, no versículo 13, ele diz no 12, né, que ele não recebeu. Diz aqui, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido. E aí no versículo 13 ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Sabe o que Paulo está falando? Que mesmo ele não tendo recebido, mesmo ele não tendo alcançado, Paulo está dizendo assim: porém eu não desisti,
eu não parei, eu não me deixei parar por causa disso. Amados, talvez você olhe para a sua vida e você olha aqui semelhante a Paulo, você diz assim: olha, eu não recebi, olha, eu não conquistei, eu não consegui. Tudo bem, amados, Paulo também estava nessa situação, assim como eu e você. Talvez você ainda não recebeu, talvez você ainda não conquistou, talvez você ainda não alcançou, mas tem um mas aqui. Uma coisa eu faço. E ele diz assim: esquecendo-me do que passou. Amados, aqui tem algo muito poderoso. Quantas vezes nós falamos, cantamos e pedimos obrigado? Senhor, quebra as cadeias, despedaça o jugo, abre as portas, rompe os grilhões. Quantas vezes nós usamos esse linguajar de cristão, de crente, né? Senhor, que sejam desfeitas as amarras, as armadilhas, como se tudo isso fosse externo. Mas eu entendo aqui pela palavra que Paulo está falando que ele não alcançou, que ele não conquistou, mas tem a parte dele. Ele diz assim: esquecendo-me do que passou. Amados, o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Para de olhar o que te prendia, para de olhar o que você não alcançou, para de olhar o que você não conquistou. Ele é muito claro e diz assim: esquecendo-me do que passou. Lá em 2 Coríntios, deixa eu ler isso porque vale muito a pena, 2 Coríntios capítulo 5, 17, e diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia. Amados, nós precisamos entender que esse versículo não está aqui perdido, que ele não é algo solto, que não é para um, mas não é para outro. Claro que nós não podemos misturar as coisas. Algumas pessoas de maneira errônea acham que esse versículo é porque eu errei com o Rodrigo ontem, mas hoje eu me converti, tudo bem, eu não preciso reparar. Não é nada disso não, amados. Se eu errei com ele ontem, eu tenho que reparar. Se eu roubei, eu tenho que devolver. Se eu menti, eu tenho que pedir perdão. Se eu enganei, se eu adulterei, eu tenho que ir lá e me consertar. Não é nada disso, porque Zaqueu, quando Jesus salva Zaqueu, ele fala assim: Senhor, se por acaso alguém foi lesado por mim, eu restituirei 4 vezes mais. A palavra não está falando isso, que as coisas velhas se passaram. Tem muita gente achando que coisas velhas era o casamento que você deixou para trás, eram as dívidas que você deixou para trás, eram as mentiras que você deixou para trás, as mágoas. Não é nada disso não, amados. Era a velha esperança, era a velha expectativa. Hoje a Bíblia, ou melhor, a palavra diz que nós, nessa nova esperança, nós temos que deixar aquilo que nos prendia, aquilo que nos impedia, aquilo que nós não conquistamos, aquilo que nós ainda não alcançamos, e olhar para o alvo, que é Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Deixe as coisas que te impediam de caminhar, que te prendiam, as suas falhas, esqueçam delas, prossiga para o alvo. Versículo 13 e 14. Eu não vou ler de novo, mas Paulo usa 2 palavras aqui. Ele fala assim, no versículo 13 ele fala assim: avançando para as que estão diante de mim. E no 14 ele diz: prossigo para o alvo. 2 palavras, amados: avançar e prosseguir. Eu poderia vir aqui nessa noite e falar essas 2 palavras para a igreja, que é o que o Espírito Santo quer entregar para mim e para você: avançar e prosseguir. Para onde, pastor? Avançando para as que estão diante de mim, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, amados, quantas pessoas estão andando sem direção? Se nós formos fazer uma viagem que seja de 5.000 quilômetros, nós sabemos que tem um alvo. Você não vai sair perambulando, falando assim: vou por aqui, agora eu viro aqui, eu ia aqui, mas agora eu vou dar uma passadinha lá em Brasília, já que eu estou aqui em Brasília, eu vou até o Acre.
Mas espera aí, você não ia até Recife? Você não ia até Alagoas? Você não ia até o Ceará? Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã dessa forma. Nós estamos andando, esquecendo que nós estamos avançando sim, que nós estamos prosseguindo sim, mas tem que ser para um alvo, tem que ser para uma finalidade, e este alvo, essa finalidade se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa expectativa, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa ressurreição, Ele é o nosso Salvador. Não dá mais, amados, para ficar perdendo tempo. Quantos irmãos e irmãs deveriam estar hoje lotando as igrejas por aí, mas estão perdidos, estão esquecidos, e tudo começa com pequenas ações, um pequeno desvio. Quem é um pouco mais antigo aqui, lembra que quando não tinha o GPS, como que faz para ir para tal lugar? Era uma luta, amados. Pegava o centro de São Paulo, aquele medo que se você errasse ali, e as pessoas ajudavam, né? Falavam, olha, se você errar esse caminho, você vai dar um retorno de uns 30 quilômetros. Se você pegar Castelo Branco, em vez de pegar a rodovia, a Avenida dos Bandeirantes, você vai dar 30 quilômetros. Aquilo já gelava. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida assim. Nós estamos ligando para os caminhos que nós pegamos. Tudo bem, entrando no caminho errado aqui, mas daqui a pouco eu volto. Às vezes, amados, esse retorno vai custar 30 quilômetros, 30 anos. Vai custar, às vezes, 3 anos da sua vida. Vai custar, talvez, a sua vida. Quantas vezes nós já vimos, amados, eu estou aqui parafraseando, infelizmente, pessoas que foram mortas no Rio de Janeiro, turistas, porque o GPS levou para um lugar errado, entrou dentro de uma favela e ali foi morto. Traga isso para a sua vida e eu trago para a minha. Cuidado com os caminhos, cuidado com os alvos que nós temos mirado. O nosso alvo não pode ser esta terra, tem que ser Jesus. As outras coisas fazem parte sim, diversão faz parte sim, família faz parte sim, trabalho faz parte, bens fazem parte, mas eles não podem roubar o alvo. Não podem. Amém, amados? Amém. Precisamos voltar. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Peraí. Dê o seu aí, tia, por favor. Versículo 15. Peraí, tá bom. Não, tem coisa errada. Como está na senhora, dona Bíblia? Por isso, todos quantos nós somos perfeitos. Tá bom, obrigado. As Bíblias está tudo errado, gente. Maduros. Não, perfeitos. É perfeito mesmo? Mas espera aí, gente. Tem um versículo aí que parece que eu li, que falava assim: não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição. Alguém lembra desse versículo? Onde está? Nossa, gente, um pouquinho antes. Peraí, mas tem coisa que não acho. Acho que eu me perdi aqui. Paulo fala aqui no versículo 12 que ele não tinha obtido a perfeição. Agora no 15 ele fala o quê? Nós que já somos perfeitos. Opa! Ele diz assim: nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que nós somos perfeitos, e a perfeição, amados, não está em nós, mas está no alvo, Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo, amados? Que apesar de nós, apesar da gente ser falho, apesar da gente ser baixinho, apesar da gente ser gordinho, apesar da gente falar alto, apesar da gente pisar na bola, quando nós estamos no alvo, quando nós estamos no caminho, nós deixamos de ser imperfeitos, porque já não é mais nós, é Cristo em nós. Aleluia! Aplauda Ele, Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é Jesus. Aleluia! Por causa dele, amados, por causa do alvo, já não é mais por causa das minhas obras, já não é por causa do que eu faço, não é por causa do que eu tenho, não é por causa das minhas influências, não é por causa do meu conhecimento, é por causa do alvo. Quando eu estou no alvo, a minha imperfeição desaparece e aparece a perfeição dele, de Jesus Cristo. Amém, amados? E eu encerro com o versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
deixaram a caminhada ou pararam a caminhada, porque eles estão colocando condições para que eu consiga, para que eu prossiga, para que eu faça. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, para que eu venha a servir, para que eu venha me converter, para que eu venha viver o Evangelho de fato, eu preciso disso, ou daquilo, ou desse recurso, ou dessa situação. E Paulo está falando: todavia, andemos de acordo com o que já conquistamos, alcançamos, com o que já temos. Eu entendo, amados, nessa noite, que o Espírito Santo está falando: o que você tem? Obrigado. O que você tem? Quando o profeta chega, havia uma fome muito grande, o profeta Elias, ou Eliseu, eu sempre confundo, me perdoe, chega diante de uma viúva, e ele fala assim para ela: me traz um copo com água. Ela estava indo buscar, e quando ela estava indo, ele diz assim: olha, antes porém, faz um pão, e serve a mim, e depois come você e seu filho. E aí ela fala: Senhor, eu não tenho nada. E muitas vezes essa é a minha fala, essa é a sua fala. Como que eu posso prosseguir, pastor? Como que eu posso continuar? Como que eu posso avançar se eu não tenho nada? Mas aí o Espírito Santo de Deus, eu creio, toca naquela mulher, ela diz assim: a não ser um pouco de farinha. E aí o profeta fala assim: vai, e com esta farinha você vai fazer, e você, seu filho e eu vamos comer por muito tempo. Amado, talvez você está olhando para aquilo que você tem e você está falando: não tenho nada, o que eu tenho é muito pouco, eu não tenho nem saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho vontade. Mas Deus está falando aqui através de Paulo no versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É daqui para frente, amados, é o que você já tem. Talvez o que você tenha seja um monte de problema, um monte de dificuldades, um monte de traumas, um monte de pecados. Não tem problema. Coloca isso no altar, coloca isso no fogo, deixa o fogo consumir, algo vai sobrar, e daquilo que sobrar, nós vamos continuar. Amém, amados? Quem aqui tem desculpa, pretexto ou razão para parar? Ergue a mão que eu já vou pedir para Jesus te levar hoje. Ninguém, amados, ninguém. A Bíblia está falando aqui, avançando e prosseguindo. É isso que Deus está falando. Está difícil? Sim ou não? Os demais já foram arrebatados, né? Está difícil, amado? Sim, claro que está. O mundo é cheio de aflições, cheio de lutas. Tem uma casta infernal gigante e usando pessoas no poder para destruir o mundo, para levar as pessoas para o inferno, para oprimir, para trazer miséria, para trazer um monte de dor. Há aflição no mundo, mas nós temos o maior poder, que é o Espírito Santo. O alvo é Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia. Feche os seus olhos.